Uma jovem mulher foi passar o ano novo com sua família. No entanto, ela saiu mais cedo com um homem e, infelizmente, quando foi encontrada, ela estava quase sem vida. A busca pelo criminoso durou mais de 25 anos e, surpreendentemente, esse monstro estava vivendo no Brasil. Nancy Mestre nasceu em 1975 e sua cidade natal era Barranquilla, localizada na Colômbia. É uma cidade grande, com uma população superior a 1 milhão de pessoas. A menina vivia com seus pais, Martim Mestre e Nancy Vargas, junto com seu irmão. Desde criança, ela sempre foi extrovertida e alegre, e os irmãos tinham um ótimo relacionamento com os pais, formando um vínculo de afeto e respeito. Nancy considerava sua mãe sua melhor professora e seu pai seu melhor amigo. Sua família era bem-sucedida e a condição financeira permitia que a garota tivesse uma educação de qualidade. Ela estudou em um dos melhores colégios do país, Marymount, e antes mesmo de dominar completamente o inglês, começou a sonhar em estudar nos Estados Unidos. Ela se interessava por tudo relacionado a esse país e sonhava em viver lá. Na véspera do Ano Novo de 1993, toda a família se reuniu para uma festa. Inicialmente, eles deveriam celebrar em outro lugar, mas por motivos imprevistos, seus planos tiveram que ser alterados. O irmão de Nancy havia sofrido uma lesão grave em uma partida de futebol e não podia continuar treinando por algum tempo, ficando quase completamente impossibilitado de andar. Por isso, eles decidiram comemorar em casa. Havia outro motivo excelente para comemorar. Nancy havia sido aceita na universidade nos Estados Unidos, e eles estavam comemorando esse marco. Em breve, ela teria que viajar para os Estados Unidos. Seu sonho estava mais próximo do que nunca de se tornar realidade, mas infelizmente o sonho feliz não estava destinado a se concretizar. Por volta das 4h44 da madrugada, o empresário Jaime Henrique Saad Cormani, que era 10 anos mais velho que a garota, chegou à casa da família. Isso não o impediu de pedir aos pais dela um encontro na noite de Ano Novo com Nancy. Eles já haviam se comunicado e se encontrado por algum tempo. Ele era de uma família respeitável e de boa reputação, por isso os pais se sentiram bem com ele. A família da garota não recusou o pedido. Nancy também queria muito comemorar o Ano Novo com ele e sua família, mas seus pais impuseram uma condição importante. Ela deveria voltar para casa antes das 3 da manhã e o rapaz deveria cuidar dela. O casal aceitou a condição e foi se divertir. No horário combinado, os jovens não apareceram em casa, mas inicialmente isso não preocupou os pais. Eles pensaram que o casal apaixonado simplesmente havia perdido a noção do tempo. Eles decidiram não estragar a noite de Ano Novo de sua filha com proibições e escândalos, simplesmente deixaram a luz da escada acesa para ela e foram dormir. Algumas horas depois, o chefe da família acordou e verificou o corredor. Nancy ainda não havia voltado. Ela não estava em casa. O quarto dela estava vazio. Isso causou preocupação ao pai. Ele primeiro foi procurar a filha em todos os clubes populares onde ela poderia estar. Naquela noite, o celular de Nancy não atendia, mas ainda não havia motivos para chamar a polícia. O pai tentou entrar em contato com as amigas de sua filha, mas elas também não sabiam onde ela estava. Quando não a encontrou em nenhum dos clubes, ele foi para a casa de Jaime, que havia levado sua filha e deveria tê-la trazido para casa. Ele supôs que ela poderia estar lá. Lá, ele encontrou a mãe de Jaime lavando o chão de sangue. Isso parecia bastante preocupante. Às perguntas do pai, ela respondeu que seu filho e Nancy tinham ido para o hospital e que o sangue no chão era de sua filha. Ela não conseguiu responder a mais nenhuma pergunta, nem sabia exatamente o que havia acontecido e em qual estado Nancy estava. O pai da garota, em estado de profunda angústia, entrou no carro e correu para o hospital. Tudo isso aconteceu por volta das 6 da manhã. Ao entrar no hospital, ele encontrou o pai de Jaime, que contou uma história incrível. Nancy teria tentado tirar a própria vida naquela noite dentro da casa, atirando na cabeça com uma arma. O pai não acreditou nessa história, não fazia sentido para os pais dela. Ela nunca havia dado motivo para duvidar de sua saúde mental. A jovem estudante era alegre, feliz e, além disso, acabara de realizar seu sonho de ser aceita na universidade nos Estados Unidos. Ela estava ansiosa por essa viagem e tudo estava indo bem na vida dela. Não havia nenhum motivo para a depressão, e muito menos para tirar a própria vida. Também não fazia sentido que ela tivesse feito isso na noite de Ano Novo, na casa de um amigo. Isso simplesmente não cabia na cabeça dele. Ele conversou com as enfermeiras que receberam sua filha no hospital e elas compartilharam informações preocupantes. Elas disseram que Nancy havia sido levada até elas completamente nua, apenas coberta por um lençol, e quase não apresentava sinais de vida. Em seu corpo e cabelos havia vestígios de areia, terra e plantas, como se ela tivesse sido arrastada pela floresta.
Nada disso se encaixava na história que o pai de Jaime havia lhe contado. Sua filha deveria ter passado a noite na casa da família dele, jantando com eles. Por que ela estava nua, coberta de terra e com plantas no cabelo? Claramente, algo não estava certo. A situação era desoladora e Martim estava cheio de dor, sabendo que a vida de sua filha pendia por um fio. Ele ligou para casa e contou para sua esposa o que havia acontecido. Ao saber disso, toda a família da vítima imediatamente foi para o hospital. No entanto, o prognóstico dos médicos não era animador. Eles descobriram que Nancy tinha sofrido lesões muito graves que estavam causando complicações. Ela lutou pela vida por 8 dias, durante os quais passou por várias cirurgias enquanto estava em coma. Os médicos fizeram o possível para salvá-la, mas sem sucesso. Quando os médicos informaram à família que sua amada não voltaria à vida e que era necessário autorizar a desligá-la dos aparelhos que a mantinham viva, os familiares tomaram a difícil decisão de concordar em desconectá-la. Em 9 de janeiro de 1994, eles entraram no quarto dela e começaram a cantar uma canção de ninar infantil, se despedindo de sua querida Nancy. Ela morreu sem recobrar a consciência e não conseguiu contar sua versão do que havia acontecido com ela naquela noite fatídica de Ano Novo na casa de Jaime. Nenhum dos familiares de Nancy acreditou na versão do namorado dela e eles foram à polícia com o pedido de que se investigasse rigorosamente todas as circunstâncias do ocorrido e que se analisasse a família de Jaime com cuidado, pois eles claramente estavam escondendo algo. Os agentes de segurança pública atenderam ao pedido da família e iniciaram a investigação. Foram realizados exames periciais e os vestígios de pólvora nas mãos do namorado de Nancy indicavam que Jaime havia disparado a arma. O tiro foi dado na têmpora direita, mas na mão direita da vítima não havia vestígios de pólvora característicos desse tipo de suicídio. Em vez disso, os vestígios foram encontrados na mão esquerda. Para todos ficou claro que era impossível se atirar na têmpora direita dessa forma. Parecia que o agressor tentava simular um suicídio, mas a encenação era extremamente amadora. Na autópsia foi constatado que a vítima havia mantido relações íntimas com 2 homens na noite do tiro. 2 amostras de fluido seminal foram encontradas em seu corpo. Diversas escoriações, hematomas e outros ferimentos no corpo indicavam que ela havia resistido ativamente, o que significava que ela havia sido vítima de abuso. Além disso, sob as unhas quebradas da vítima, devido à luta, os peritos encontraram vestígios de pele. Tudo isso é característico da defesa ativa em caso de agressão e permite identificar o agressor. Partículas de pele sob as unhas foram coletadas e enviadas para análise no laboratório. A arma de Jaime foi encontrada em sua casa, embrulhada em shorts ensanguentados e escondida debaixo da cama do suspeito. A perícia balística confirmou que aquela era a arma do crime. Naquele momento, ninguém mais duvidava que havia sido um crime, e o caso foi reclassificado como investigação de homicídio. Jaime e sua família se tornaram os principais suspeitos do caso, pois tudo aconteceu na casa deles e havia vestígios de pólvora na mão de Jaime. Havia motivos para acreditar que Jaime havia assassinado a garota e que seus familiares o encobriam e o ajudavam a destruir as provas, o que significava que eles também deveriam ser acusados. Além disso, era preciso descobrir quem mais havia abusado de Nancy naquela noite. Por isso, os investigadores aguardavam os resultados da perícia e estavam coletando provas para acusá-los. As notícias desse incidente se espalharam rapidamente pela Colômbia e o público ficou chocado. Houve vários protestos em apoio à família da vítima, e as pessoas exigiam que se encontrassem e punissem os responsáveis pelo abuso e assassinato da jovem, cuja vida foi cruelmente ceifada. Enquanto a investigação seguia, alguns dias após esses eventos, Martim, o pai da garota, recebeu uma carta anônima que descrevia a possível causa do assassinato de sua filha. O anônimo afirmou que encontrou Nancy e tentou forçar ela a atos. Com medo de ser descoberto, o pervertido agarrou, abusou e depois atirou na garota. Em seguida, eles a levaram para o hospital, mas não imediatamente, pois os médicos encontraram vestígios de terra e plantas em seu corpo, o que indicava que eles queriam jogá-la na floresta. No entanto, aparentemente ela ainda apresentava sinais de vida e os assassinos decidiram levá-la para o hospital. A identidade do anônimo nunca foi descoberta. Durante a investigação, Jaime desapareceu. Provavelmente ele sabia que seria preso e acusado, e dessa forma decidiu evitar a responsabilidade por seus atos criminosos. Os detetives tentaram encontrá-lo ou pelo menos entrar em contato com ele, mas não conseguiram. Seus familiares afirmavam que não sabiam onde ele estava e que não conseguiam entrar em contato com ele. Era evidente que Jaime era culpado do ocorrido e estava se escondendo, mas não conseguiam encontrá-lo. Enquanto isso, foi emitido um mandado de prisão para ele, e ele foi acusado de agressão sexual e homicídio doloso por ausência, pois não conseguiram localizá-lo.
O julgamento ocorreu sem a sua presença e todas as provas foram apresentadas os vestígios de pólvora em suas mãos, seu DNA no corpo da vítima após o crime e sob as unhas dela. Essas eram provas incontestáveis de sua culpa, que ele não poderia contestar de forma alguma, pois simplesmente não estava no julgamento. Inicialmente, uma vizinha da família de Jaime foi uma testemunha importante na acusação. Ela contou que naquela noite ela havia presenciado algo terrível acontecendo no apartamento da família do acusado. Vários homens estavam gritando e uma garota pedia ajuda, implorando para que ligassem para seu pai, e nesse momento um tiro foi ouvido. No entanto, quando chegou a sua vez de depor no tribunal, a idosa disse que não havia escutado nada naquela noite. Era evidente que a vizinha estava sendo intimidada e havia se retraído de seu depoimento. Apesar disso, o tribunal colombiano declarou Jaime culpado de todas as acusações e condenou o foragido a 27 anos de prisão por agressão sexual e homicídio doloso. A sentença para Jaime, de 28 anos, foi proferida em 5 de julho de 1996. A acusação acreditava que o criminoso havia fugido para os Estados Unidos e se perdido por lá. Em abril de 1998, o responsável pela morte da garota, por meio da polícia colombiana, foi incluído no banco de dados da Interpol e passou a ser procurado em todo o mundo. Mas isso não deu resultados. Os agentes de segurança pública recorreram à população por meio da mídia durante a busca. Várias vezes, pessoas ligaram dizendo que haviam visto o homem em vários países da América Latina. Mas nenhuma dessas ligações ajudou. Naturalmente, seus pais ricos forneceram a ele todos os recursos necessários para que ele pudesse se locomover livremente pelo mundo e escapar da justiça. De fato, ele poderia se esconder em qualquer lugar do planeta e usar documentos falsos como acreditavam os policiais. Por isso, não conseguiram encontrá-lo. A tragédia de Nancy destruiu a família Mestre. Os pais não conseguiram lidar com a dor e se separaram. Seu filho foi morar nos Estados Unidos e a mãe de Nancy se mudou para a Espanha. Enquanto isso, o pai da vítima, Martin, não podia ficar de braços cruzados diante de tamanha injustiça. Ele era um oficial da Marinha aposentado e estava familiarizado com as tecnologias modernas. Por isso, ele decidiu assumir a busca por conta própria. Obviamente, ele não podia se aproximar da família do foragido diretamente para obter informações. Por isso, criou 4 contas em redes sociais tentando entrar em contato com eles. Os perfis falsos eram de 2 homens e 2 mulheres, da mesma nacionalidade árabe que a família do assassino. Martin conquistou a confiança da família e começou a monitorar suas conversas e mensagens. Inicialmente, seu conhecimento era insuficiente para isso, mas ele estudou muitos cursos que o permitiram realizar seu plano. No entanto, levou 26 anos. Em suas investigações, Martin Mestre descobriu que o assassino de sua filha vivia no Brasil. Por isso, ele concentrou sua atenção nesse país. No entanto, como sabemos, o Brasil é um país tão grande que era como procurar uma agulha num palheiro. Ele não conseguia determinar em qual cidade ele poderia estar. No final de 2019, após mais de 25 anos de busca, o oficial aposentado Martin conseguiu fazer o que a Polícia Internacional não conseguiu realizar: notar padrões. Ele começou a notar cada vez mais alguém chamado Henrique dos Santos Abdala em lugares repetidos. Um deles era Samaria, que era muito parecido com Santa Marta, uma cidade localizada na costa da Colômbia. No entanto, a primeira pista estava errada. Descobriu-se que a palavra era ligeiramente diferente: Santa Maria, que é uma pequena cidade perto de Brasília. Martin entregou todas as informações que havia reunido à Interpol. Os agentes começaram a analisar as pessoas que poderiam ser o fugitivo naquela região e assim descobriram Henrique dos Santos Abdala. Correspondia à identidade de Jaime Henrique Saad Cormani em todos os aspectos. Ele era muito parecido em aparência, idade e tinha um nome semelhante. Os agentes da Interpol o colocaram sob vigilância para confirmar se realmente era a mesma pessoa. Eles conseguiram obter uma impressão digital em um copo de café que o homem usou. A verificação mostrou que as impressões digitais eram idênticas às do assassino fugitivo. Ninguém mais duvidava de que se tratava que aquele homem era Jaime, o assassino. Para prender o fugitivo, foi realizada uma operação em conjunto com a Polícia Federal. Durante a prisão, em 29 de janeiro de 2020, ele não ofereceu resistência e confessou ser Jaime, mas negou ter matado a garota. O pai da vítima, Martin, ficou imediatamente aliviado por finalmente conseguirem prender o criminoso. Levou quase 3 décadas para isso. Martin estava tão emocionado com a notícia que caiu de joelhos e chorou. Depois, ele ligou para sua esposa e seu filho e juntos agradeceram a Deus por a justiça finalmente ter prevalecido. No entanto, nem tudo era como parecia. De acordo com a investigação da Interpol, quando o criminoso percebeu que não conseguiria escapar da justiça, ele fugiu para o Brasil com a ajuda de seus pais.
Eles o sustentaram financeiramente durante todo esse período e o ajudaram a obter documentos falsos. Descobriu-se que ele havia se estabelecido bem no Brasil, usando documentos falsos para tirar carteira de motorista, comprar um carro, abrir seu próprio negócio, desenvolvê-lo com sucesso e até era junto de uma mulher e tinha 2 filhos. Algumas falhas do criminoso também foram descobertas, como o uso de seu nome verdadeiro na certidão de nascimento de seus filhos. Além disso, até sua prisão, ele nunca havia se casado oficialmente com a mulher com quem teve seus filhos. No entanto, logo após sua prisão, eles se casaram oficialmente. De acordo com a lei, isso permitiria que o assassino permanecesse no Brasil e evitasse a extradição para a Colômbia. Obviamente, ele sabia de tudo isso e fez isso de propósito. O homem ficou detido na prisão brasileira. Jaime não confessou sua culpa e deu uma nova versão da história da morte de quase 3 décadas atrás. Segundo ele, Nancy havia consumido coisas ilícitas e bebido muito naquela noite, por isso se atrasou muito na casa deles. Ela não queria que seus pais a vissem naquele estado e não queria ir para casa precisando se recuperar. Para que ela se recuperasse, ele ofereceu a ela um banho. Após a relação sexual, ela concordou, mas depois de algum tempo, um tiro foi ouvido vindo do banheiro. Ele entrou no banheiro e viu o corpo de sua namorada. Segundo ele, ela havia atirado em si mesma. Ele entrou no banheiro e ainda conseguia sentir um pulso fraco. Depois disso, Jaime decidiu levá-la para o hospital, na esperança de que ela se recuperasse. Ele fez essa confissão em uma carta enviada enquanto estava preso. Nela, ele mencionou que Nancy ainda estava viva quando ele a levou para o hospital e que ele esperava que ela se recuperasse. Mas ele tinha que viajar a negócios para o Brasil. Lá, ele recebeu a notícia de sua morte, o que foi um choque enorme para ele. Então, ele decidiu não voltar quando soube que queriam prendê-lo e acusá-lo de sua morte. No entanto, essa história não explicava por que havia vestígios de pólvora em suas mãos, de onde ela pegou a arma e quem abusou a garota. Além disso, de acordo com os resultados da análise toxicológica, os investigadores sabiam que Nancy não havia consumido nada naquela noite. Não foram encontrados em seu organismo nem álcool nem drogas, por isso sua história soava falsa. Posteriormente, o depoimento do preso mudou graças ao advogado do criminoso. Ele afirmou que Jaime estava na Colômbia até o último dia de vida da garota. Ele esperava que ela se recuperasse e contasse a história real dos eventos, o que provaria sua inocência. Mas quando ela morreu, todas as esperanças simplesmente se esvaíram. Ele entendia que não conseguiria provar sua inocência de forma alguma, por isso foi obrigado a fugir para o Brasil para não ser vítima de um erro judicial. No entanto, essa história também não explicava a presença de pólvora nas mãos de Jaime, seu DNA sob as unhas da vítima e em seu corpo após o abuso, por isso essa história também parecia falsa. As discrepâncias nas palavras do acusado e de seu advogado também foram usadas no tribunal como prova de sua culpa. A esposa do fugitivo não ficou chocada com o fato de que o homem com quem ela havia passado 20 anos de casamento era um criminoso perigoso, procurado internacionalmente. Ela sabia que ele estava envolvido nesse caso desagradável. 1 ano após o início do relacionamento, ele contou tudo a ela e a convenceu de sua inocência. Ela acreditou nele e várias vezes o defendeu, inclusive na televisão brasileira. Ela teve permissão para falar, mas ninguém levou suas palavras a sério, pois parecia que ela estava sob o domínio da mentira e simplesmente não queria acreditar que seu marido era um assassino e maníaco cruel. Ela afirmava que durante todos os anos de casamento, ele nunca havia tocado em um fio de cabelo dela ou de seus filhos. Ela ignorou completamente as garantias das autoridades de que seu marido deveria ir para a Colômbia e provar sua inocência. Se ele realmente fosse inocente, ele iria provar em tribunal. Parecia que a extradição era apenas uma questão de tempo. No entanto, o prazo de prescrição do crime, de acordo com as leis brasileiras, já havia expirado, sendo de 20 anos. A prisão ocorreu 26 anos depois do crime, por isso as autoridades se recusaram a transferi-lo para a Colômbia. O pai tentou contestar essa decisão. Por essa razão, o caso foi encaminhado para o Supremo Tribunal, que deveria tomar uma decisão final e definitiva. Durante a votação, as opiniões se dividiram, e foi decidido que o criminoso permanecesse no Brasil. Além disso, Jaime, de 57 anos, foi libertado para retornar à sua família e aos filhos. A única acusação que foi levantada contra ele foi a de falsificação de documentos. Isso foi um verdadeiro choque para a família da vítima. Parecia que todo o trabalho árduo do pai, que levou à localização do assassino, tinha sido em vão. No entanto, o oficial aposentado não estava acostumado a se dar por vencido. Ele sabia que Jaime havia abusado de sua filha junto com alguém, a torturado e depois a matado. Ele precisava fazer justiça por sua filha. Por isso, os familiares e amigos de Nancy contrataram advogados nos Estados Unidos especializados em direito internacional.
Além disso, vários recursos foram encaminhados ao Brasil para que a decisão do caso fosse revista, e isso finalmente surtiu efeito. Foi tomada a decisão de extraditar o criminoso perigoso para a Colômbia e julgá-lo novamente. Em 16 de abril de 2023, Jaime Henrique Saad Cormani foi finalmente extraditado para a Colômbia. Ele foi novamente acusado de abusar e assassinar Nancy Mestre, que na época tinha apenas 18 anos. A polícia prendeu o fugitivo, mas a família conseguiu tirá-lo novamente sob fiança e obter sua liberdade. Ele fugiu novamente, mas não conseguiu deixar o país. Em 1º de maio de 2023, ele foi localizado e preso novamente. Agora, em 2024, os familiares da vítima aguardam um julgamento justo e uma punição para o criminoso cruel. A identidade do segundo, o criminoso, não foi identificada, mas os familiares de Nancy esperam que durante o julgamento Jaime revele seu cúmplice e que ele também seja punido. E surpreendentemente, nenhuma acusação foi levantada contra a família de Jaime por cumplicidade ou ocultação de provas.